Nós temos hoje dois palestrantes fantásticos, me desculpem, dois palestrantes fantásticos, né? Nós temos aqui hoje o nosso convidado Marcos Nunes, diretor de novos negócios da empresa GBPA, atuando no mercado de tecnologia da informação em projetos estratégicos e pioneiro no Brasil em RPA, especializando-se nas tecnologias de hiperautomação e na divulgação de novas tecnologias que incorporam inteligência artificial, que de uma forma disruptiva está ajudando as empresas a buscar mais eficiência e competitividade em um ambiente de trabalho mais humano. E também temos o nosso convidado, Abhijit Shirov, Head de Produtos Growth da empresa Soroco, né? Ele é Head de Product Growth da Soroco para o Scout, com uma experiência de mais de 24 anos em empresas de consultoria. Sua experiência inclui a construção de uma plataforma líder do setor de gerenciamento de nuvens híbrida e automação de operações em TI, construção de produtos Corporate Banking Forex Management, bancos de varejo, construção de plataformas OLTP escaláveis para análise de dados de mercado. Então, dois profissionais fantásticos. Então, quero chamar aqui no palco agora Marcos Nunes e Abhijit Shirov. Bom dia. Good morning, Abhijit. Bom dia, Wagner. Obrigado pela... Good morning, Wagner. Yeah. Ok. Good morning, Abhijit. Obrigado, Wagner, pela introdução. Agradeço também a Information Management, a BInfo, o Eduardo, a Gissélia, por essa oportunidade dessa apresentação, desse webinar. Agradeço a todos que se comprometeram aí com o seu horário corrido para estar aqui. E a ideia nossa é trazer um pouco de conceitos, um pouco de informação e muito de oportunidades para vocês entenderem como é que vocês podem fazer a gestão do seu negócio e melhorar seus KPIs. Excelente. Marcos, é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Em nome da BInfo e do Instituto Information Management, quero deixar aqui nossa gratidão. E Abhijit, it's a pleasure to have you with us, okay? Yeah, same here. I'm loving to be on the show here with Marcos and yourself. Thank you. Great. O palco é de vocês, no final eu retorno com as perguntas. Obrigado. Já está na tela a apresentação. Obrigado. Bom, como nós anunciamos, a ideia nossa aqui é trazer algumas novidades que vão traduzir oportunidades que o momento da tecnologia no mundo está dando para a gente, que é a inteligência artificial para foco na gestão do seu negócio. E o grande oportunidade que vocês têm, ela não apareceu do nada. A GBPA é uma empresa brasileira, nós estamos aí no mercado já há mais de 20 anos, na verdade 24 anos, e nos especializamos desde o início em ajudar as empresas na transformação digital. Até o termo transformação digital ele é mais recente, porém, olhando em retrospectiva, a gente vê que todo o nosso esforço sempre foi nessa direção. E isso refletiu, inclusive, numa questão muito interessante. Nós somos pioneiros em RPA no Brasil. Já em 2000, nós já trabalhávamos com uma solução de RPA, por incrível que pareça. Novamente, o termo RPA foi cunhado muito depois, lá para 2013, 2014, mas a ferramenta que nós já introduzimos no mercado naquele momento já era uma ferramenta de RPA, já tinha todas as suas características, já criava soluções de automação robótica. E essa evolução da tecnologia nos trouxe até o momento atual com uma nova visão de como nós podemos ajudar as empresas. A GBPA está em transformação também. Hoje nós agora estamos adotando inteligência artificial em todas as nossas soluções e trabalhamos apenas com soluções líderes de mercado. E vocês vão poder ver o quanto isso se reflete no que a gente consegue oferecer
de oportunidades para a sua empresa. E essas oportunidades já foram realizadas em muitas empresas ao longo da América Latina, do Brasil, claro, inclusive Europa e Ásia. Projetos que foram entregues com sucesso em todos esses mercados, centenas de clientes que foram impactados pelas nossas soluções, pelos nossos serviços ao longo desses 25 anos, 24 anos. E aqui a gente se depara com um novo momento. Como é que a GBPA, então, está trazendo, ela se preparou para oferecer ao mercado soluções que vão revolucionar desde a parte de hiperautomação, a parte de processo, buscando a transformação do seu negócio. O primeiro ponto que nós já tradicionalmente trabalhamos é o operacional, o dia a dia do seu processo, como que eu consigo agilizar, como é que eu consigo melhorar o seu processo, reduzir custo, e isso estou falando especificamente de automação. Então, o operacional ainda é um grande foco do nosso trabalho. Mas não é só isso. A questão da experiência do seu cliente, a experiência do seu colaborador, também faz parte dessa ideia de hiperautomação. Uma vez que toda a parte de atendimento, toda a parte de comunicação com o seu cliente, ele pode hoje, de uma maneira muito rápida, muito fácil, com soluções premiadas, ser abordado no sentido de automatizar, de melhorar, de trazer mais emoção, uma forma mais inteira de você passar a comunicação do seu negócio, dos seus produtos para os seus clientes. Nós também estamos atuando nesse segmento. E não podemos esquecer da parte do estratégico. Como que eu vou direcionar os esforços financeiros, esforços de pessoas da minha empresa para mudança, para transformação do meu negócio? Aonde que eu devo investir? Aonde que não está trazendo resultado? Essa visão estratégica é aonde eu acredito hoje que é o segredo entre uma empresa que está patinando e uma empresa que ela está decolando. Isso é muito importante e é o que nós vamos focar hoje na nossa apresentação nesse webinar. E o resultado vai ser bem claro, é a transformação do negócio, é a mudança contínua para você, para o crescimento da empresa, ganhar novos negócios, atender melhor os seus clientes. Esse desenho, essa mandala, ela se reflete nas nossas soluções. RPA para automação, mas agora o RPA com muito mais inteligência. A gente coloca aqui como mais algoritmo e menos programação, porque uma vez que você coloca mais inteligência no seu negócio, você tem que fazer com que essa inteligência ela também se reflita no seu RPA, na sua automação, ou por motores de decisão, ou por consumo de APIs. O robô ele tem que fazer só a parte produtiva, ele não tem que tomar decisões, porque as decisões elas mudam muito rapidamente. E para ajudar o RPA, nós temos a nossa solução de para automação com documentos, é uma solução revolucionária. Toda essa mágica que está sendo discutida em torno do ChatGPT, em torno de recursos para trabalhar com grandes volumes de textos, nós conseguimos, dentro dessa nossa solução de automação para documentos, trazer de uma maneira que tenha conformidade, tenha segurança e a empresa não fique exposta a problemas ou a soluções mirabolantes. E há para conversação, para soluções de atendimento. Nós estamos sempre à frente do mercado. A nossa solução de IA de conversação, ela hoje é a mais premiada no mercado. A sua inteligência artificial, ela, a partir de benchmarks independentes, foi considerada a melhor que existe hoje no mercado. E nós estamos também trazendo uma biblioteca de vozes que podemos utilizar no atendimento por telefone, no atendimento por voz,
inclusive com sotaques regionais. Isso é uma diferencial muito grande que a sua empresa pode oferecer na hora do relacionamento com o seu cliente. E para não menos importante, é o Process Intelligence, é IA na gestão do seu negócio, que na verdade é o foco desse nosso webinar. É onde eu consigo entender o meu negócio para trazer a transformação de uma maneira consistente e sem dúvidas. E isso só foi possível por conta da nossa parceria com a empresa Soroco. Nós somos parceiros exclusivos na América Latina. E essa solução da Soroco, ela vem a partir de uma empresa que foi fundada por especialistas oriundos de grandes universidades americanas, Harvard, MIT, Carnegie Mellon. É uma empresa com mais de 200 engenheiros, uma empresa extremamente técnica, boa parte deles espalhados entre Boston e a Índia, em Bangalore, e hoje eles já possuem mais de 50 patentes direcionadas para essa questão de inteligência artificial, para trabalhar com dados voltados para o negócio. Isso é o grande diferencial que nós trazemos. E não é à toa que eles têm hoje já centenas de clientes, todos eles dentre as 500 maiores empresas do mundo, Fortune 500, Global 500, e é uma empresa bastante já sólida, escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Ásia, e aqui na América Latina, representada pela GBPA, desde há 3 anos que nós estamos trabalhando nessa parceria. Bom, então vamos falar um pouquinho da ferramenta. A ferramenta que nós estamos apresentando aqui se chama Scout. O Scout hoje é considerado já por analistas de grandes consultorias de mercado como líder nesse segmento de Process Intelligence. Por exemplo, a Everest Group já posiciona o Scout já há 2 anos seguidos, inclusive, esse último relatório de 2023, ainda válido, coloca a Soroco como na liderança, inclusive com o título de Star Performer, que é um reconhecimento da modificação das novidades que a Soroco está introduzindo nesse segmento, mas não é só a Everest Group que fala. Nelson Hall, ele hoje apresenta também o Scout como líder no segmento de soluções de Process Intelligence. O Gartner já faz referência a Soroco. O HFS Research coloca a Soroco como empresa inovadora, assim como a IDC. Ou seja, o mercado, os analistas de mercado já já identificaram o Scout como hoje uma solução madura para ser utilizada na empresa. E como é que eu vou entender esse novo conceito, essa nova ideia que o Scout está. Esse novo conceito que o Scout está trazendo se chama Work Graph. Se vocês tiverem curiosidade, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as soluções, a Soroco ela tem várias publicações na Harvard Business Review que explora muito das dificuldades das empresas e como as empresas têm que seguir para poder enfrentar essas dificuldades. E o Work Graph está no centro dessa mudança na mentalidade, no mindset das empresas. E qual que é o objetivo de qualquer empresa? Aqui eu vou meio que falar algo que é óbvio, mas é muito importante a gente entender aonde que nós estamos focando a nossa solução. Então, o que os CXOs eles estão procurando? Qual que é o objetivo deles no ano após ano? Aumento de receitas, redução de custos, otimização dos custos da operação, oferecer uma melhor experiência para o cliente. Isso vai traduzir em receita, em aumento do poder da empresa, e não só para os clientes, mas também para os colaboradores.
cada vez que a melhoria do ambiente interno da empresa melhora, os resultados finais também da empresa, elas refletem isso. E não podemos deixar de esquecer de que é um grande foco também dos executivos, é gerenciamento de risco, buscar conformidade com legislação, isso vai garantir a continuidade dos negócios. No entanto, se todos estão buscando esses mesmos objetivos, e ano a ano investindo em projetos de transformação, por que algumas consultorias de mercado não refletem o sucesso dessas iniciativas? Aqui eu estou trazendo duas pesquisas diferentes de duas grandes consultorias, a Maxim Company e a Bain Company, mas eu acho que a experiência de cada um aqui pode também trazer para nós essa aspiração. Eu invisto em projetos de transformação, mas o meu resultado ele não foi tão interessante. Isso tem um motivo. Isso também é um pouco óbvio, mas é importante a gente passar por esses conceitos. Você não consegue melhorar aquilo que você não consegue medir. Isso é um conceito muito importante, isso é um conceito também muito presente, mas no dia a dia ele acaba ficando perdido entre as suas atividades, entre os seus dentro do seu trabalho. E aquilo que você não consegue medir é porque você não está tendo acesso àquela informação. Você não consegue ver aquela informação. É aí onde o Workgraph vai trazer para vocês essa mudança, essa alavancagem para um novo momento dentro da empresa. O que a Soroco ela criou o conceito de Dark Side of the Moon, que eu tentei traduzir de uma maneira um pouco menos setentista para o lado oculto das empresas. Vamos explorar um pouco desse conceito. O que a TI hoje, ela tem acesso a dados, ela tem acesso a informações, ela sabe muito bem como é que a empresa está trabalhando, são as transações. Onde, o que são as transações? É como os sistemas funcionam. As empresas sabem quantos registros estão sendo consultados, o tamanho da base de dados, quantas consultas estão sendo realizadas. Então, as transações, elas são bem mapeadas. Mas o que as empresas não conseguem enxergar, ou elas têm pouca visibilidade, são as interações das equipes com os seus sistemas. Como que as equipes trabalham, como é que se interrelacionam diferentes equipes e diferentes departamentos, como se interrelaciona a diferentes etapas do processo, mesmo na mesma equipe. Imagine, então, em equipes diferentes, equipes, às vezes, que estão em locais totalmente distantes do planeta, uma equipe em São Paulo, uma equipe na Índia, uma equipe nos Estados Unidos. Como é que é a relação dos processos entre as equipes? Essa informação é que ela está oculta e a nossa intenção aqui é trazer isso para um dashboard, trazer isso para ser visualizado de uma maneira muito simples pelos gestores, pelos stakeholders, pelos investidores. O nome para isso é Workgraph. Workgraph é um conceito, Workgraph é uma maneira nova de você gerenciar a sua empresa. Imagine você com um cockpit baseado em inteligência artificial que vai trazer insights a respeito do que está acontecendo no chão de fábrica, o que está acontecendo até o último clique dentro do dia a dia do seu negócio. Então, o Workgraph é um mapa que vai trazer a experiência das equipes ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, na realização do seu trabalho. Esse é o resultado de todas as interações entre os usuários e os sistemas, entre as pessoas e a máquina, ao longo do dia, ao longo do tempo. E com isso, com esse Workgraph, nós pretendemos lançar luz sobre o que está acontecendo, aonde que estão os gargalos, aonde que há
conflitos onde o processo ele não está sendo executado como deveria, na velocidade que ele poderia, trazendo que a empresa ela decole. Então, o Scout é a solução que vai trazer para vocês essa questão, a oportunidade de vocês terem a visão desse Work Graph. E como é que tudo começa? Tudo começa nas interações entre os usuários e os sistemas. Então, o Scout ele vai trazer para você um agente que vai conseguir coletar toda essa coleção de cliques, coleção de digitações, alt tabs, que tela que está em primeiro plano, que tela que foi sensibilizada, qual é o campo, por que o usuário saiu daquele formulário e foi para aquela planilha Excel. Isso é uma pergunta que a gente vai conseguir responder, uma vez que a gente entende essa dinâmica, como as ações ocorrem, como as ações acontecem. E a primeira pergunta que eu acho que vem à cabeça de todos é: mas como que o Scout vai coletar todas as informações se no dia a dia os meus usuários, os meus colaboradores estão trabalhando com informações sensíveis? A cada momento em que o Scout tem acesso a um dado, e o Scout só vai interagir no momento que um dado, que uma informação, que um objeto na tela é sensibilizado, o Scout não trabalha com print de tela, com captura de tela, ele simplesmente vai pegar um dado quando ele é sensibilizado, uma informação, um clique, uma digitação, ele é sensibilizado, um alt tab, e essa informação, antes dela ser guardada, ela é totalmente anonimizada. Todos os dados pessoais do usuário são anonimizados. Todo dado, toda informação da tela que contém alguma informação sensível, ela é anonimizada, e essa informação é criptografada, e com o passar do tempo, aos poucos, essa informação ela é enviada para a nuvem, para um banco de dados, para um repositório, para um grande data lake, onde essa informação, então, é começado a ser processada. E esse processamento, ele vai permitir com que a empresa consiga criar um dashboard baseado na sua ferramenta de BI, no seu Power BI, no seu, na sua ferramenta do dia a dia, conseguindo com isso visualizar informações que antes eram invisíveis. Alguém pode também, nesse momento, pensar assim: não, mas eu já faço isso, eu vou lá, sento do lado do meu usuário, numa equipe lá de 100 pessoas, eu seleciono 2, 3, entrevisto ele e entendo como é que o processo trabalha. Imagine o quanto de informação você está perdendo, confiando apenas no depoimento daquele usuário. O usuário ele vai falar da melhor maneira que ele puder, mas vai, com certeza, omitir informações que vão ser muito importantes. Informações que, na gestão, podem ser a diferença entre uma tomada de decisão para uma mudança do negócio, trazer prejuízo e trazer lucro. O Scout ele vai tirar toda a parte humana, sensorial, de emoção na coleta desses dados, vai mostrar para você exatamente como que a empresa funciona, como é que as equipes trabalham em conjunto, aonde que estão os pontos de fricção, aonde que estão os gargalos. E com essa informação que nós chamamos, então, de Process Intelligence, começa a trabalhar uma inteligência artificial do Scout, que a gente consegue ajudar essa inteligência artificial com um aprendizado supervisionado, onde eu elejo determinados processos, chaves que eu quero entender melhor, e com isso o Scout ele começa a revelar onde estão as lacunas digitais da sua empresa. E com essas informações, nós conseguimos visualizar oportunidades de automação, conseguimos visualizar oportunidades de melhoria do processo, aonde que o processo precisa ser modificado. Às vezes o processo não precisa ser modificado, mas a equipe ela tem
um desempenho ruim, algumas pessoas, então vamos treinar melhor essa equipe para trazer os tempos, para trazer as melhores práticas de volta e reoxigenar a equipe de maneira a alcançar os objetivos da empresa naquele trimestre, naquele ano. Isso aonde nós chegamos ao ponto do título da webinar, com a sua visualização de como todo o processo ele está trabalhando, você consegue modificar o processo, você consegue entender o seu processo, atuar de maneira mais cirúrgica para trazer um impacto positivo nos seus KPIs. Esse é o Scout, é a possibilidade, a oportunidade que você tem de dar de um grande avanço dentro da sua empresa. Então, em resumo, os nossos objetivos são trazer para os seus executivos a possibilidade de otimizar os custos da operação, entender aonde que você está perdendo dinheiro, por exemplo, com licenças que não estão sendo usadas pelo seu time, ou aquelas licenças que estão sendo sobreutilizadas. A TI precisa saber aonde que ela tem que investir. Eu melhoro o meu hardware para atender melhor as transações do SAP, ou eu melhoro o meu hardware, ou contrato uma nuvem para atender melhor a minha solução baseada em nuvem. Onde que está as melhores oportunidades para mim agilizar, para me trazer um desempenho melhor para o meu time. E imagine você chegar no final do período, numa reunião de orçamento, com dados e não com sugestões, não com opiniões baseados simplesmente em entrevistas. Você vai com dados, com gráficos, com informações para discutir orçamento com seus stakeholders. E assim, da mesma maneira, onde que estão possibilidades de melhoria dos meus KPIs, mas não apenas pelo número, mas como resultado de uma melhor experiência do meu cliente. Eu entregar um processo de uma maneira muito mais rápida. Aqui até vale um exemplo, um grande banco americano, um banco de empréstimos imobiliários, com o Scout ele conseguiu reduzir de 3 semanas a análise de um crédito para os seus clientes para 3 dias. A redução foi brutal, porque eles entenderam como é que o processo deveria funcionar e por que ele estava, da maneira como ele estava rodando, estava engessando o resultado. Qual que foi o impacto disso nos negócios? Muito mais contratos realizados de empréstimos, e isso traduziu em aumento de receita. E não podemos deixar também de dizer gerenciamento de risco. Uma vez que você consegue identificar onde que estão os gargalos, identificar onde que estão os atritos, também consegue identificar onde que o processo não está seguindo conforme o planejado. A conformidade é muito importante nesse aspecto. E essa é também um resultado da capacidade de Scout de entender o processo e trazer automaticamente insights para você ir buscar as suas melhorias. Aqui, eu vou trazer 2 cases, e aí eu vou passar a palavra para o Ajit, para ele também trazer alguns cases, trazer alguns pensamentos. Mas esse case, em particular, eu acho muito interessante compartilhar com vocês. É uma uma importante empresa brasileira de serviços de RH. Esses resultados foram alcançados apenas com 1 mês de análise, 1 mês de coleta e análise dos insights que os Scout nos trouxeram. Nessa análise, o Scout identificou aqui eu estou me atentando a 2 processos, que 2 processos ele representavam, em termos de esforço, para as equipes, em torno de 1.600 horas ano. Isso aqui é uma projeção, porque dentro de 1 mês a gente encontrou ali
uma determinada quantidade de horas, mas o mais importante, o Scout automaticamente apontou pontos de automação, etapas que poderiam ser automatizadas, que representam 55% de redução de tempo, redução de esforço no dia a dia das equipes. Isso é fantástico. E em menos de um mês, nós trouxemos uma análise robusta, com provas, com dados, que mostram uma grande oportunidade que a empresa agora ela tem para poder atender melhor seu cliente, redução de custo e crescimento. Um outro exemplo, isso é uma grande empresa farmacêutica internacional, com fábricas aqui no Brasil. Nós fizemos um trabalho também, aqui eu vou resumir esse trabalho, com um mês de análise, e entregamos no final um relatório com uma série de insights, uma série de sugestões para melhoria de processo, para automação, para treinamento de equipe, mas aqui eu vou me concentrar no resultado global. 35% de redução de trabalho, redução de custo no total, entre as automações, treinamento e alguns ajustes no processo. Eu não gosto de fazer isso, mas eu desafio vocês a olharem nos seus processos, a olharem nas suas atividades do dia a dia e encontrarem de maneira tão rápida, tão simples, tal quantidade de redução, tal quantidade de oportunidades de savings que o Scout pode oferecer para a sua empresa. Bom, para a gente falar um pouco mais, para trazer também mais experiências, eu vou passar a palavra para o Abhijit. Abhijit, I talked a lot. Sorry about my time. I'm talking about the Scout. Probably the audience have a lot of doubts, questions, but I'd like to hear about you. Your experiences with the product. Please. Yes. Okay. Thanks, Marcos. And folks, what I will do is I'll basically talk about, share a few slides on some of the examples, case studies which we have across manufacturing and banking customers per se. So I'm sharing my screen. Yep. Are you able to see Marcos? Yes, I can see now. Thanks. Okay, great. So this is the example of what Scout was leveraged by a manufacturing company, which is a Fortune 500 beverage maker. The objective they had was to improve their customer experience, right? And what were they doing, right? So when the orders, they were dealing with 100+ different brands, and when the orders were coming in for processing, they were facing a lot of delays in order fulfillment due to delays in order processing, which was resulting in bad customer experience and lost sales, as Marcos explained earlier, right? And the head of customer experience at this particular customer side was looking to fix this issue of low efficiency in order processing so that they can avoid revenue damages as well as reputation damages to the company. So Scout was deployed to basically analyze what is happening with the order processing which was happening, and why is it resulting
in order fulfillment delays. Some of the key observations which Scout found, right? The first observation, if you see here on the screen, 30% of the order management team's time was spent on core operations management and CRM applications. Only 30%. Rest 70% of the effort was spent outside these core applications. Like 25% of the time out of that 70% was in responding to emails, to accept customer orders or make changes to orders. Another 20% of the effort was spent in organizing multiple different Excel sheets and spreadsheets to gather order related data. And about 10% of the effort was spent in explaining to management why there are delays. And Scout detected, third observation is, Scout detected about 12 different ways in which the order management process was getting executed. So when the effort is getting spent like this, Scout discovered multiple different digital gaps, as Marcos explained earlier. One is there was high effort on repetitive work, which was being done, like composing emails, managing spreadsheets, etc. A lot of manual data entry, and a lot of data referencing from other applications like Excel sheets. And this was basically taking all the time away and resulting in a bad customer experience. So Scout suggested, if you see on the right-hand side, two types of recommendations or fixes. One is a quick fix, which was to drive focus training on existing order management CRM systems to increase its adoption so that people don't work in Excel sheets and do unstructured work. Second quick fix which Scout recommended was to automate some of the time-consuming custom reports so that the team can focus on more upselling and cross-selling of orders. So that was deep fix. This would have led to about 30% improvement in agent productivity and would have led to 25% delays and errors, reduced delays and errors in order processing. A deep fix, which is more about fixing the systems, Scout suggested to introduce RPA and IDP, as Marcos mentioned, which can automate manual activities related to data collection from different applications, automating data extraction using IDP, and automating order details entry and order updates where it was repetitive. The more permanent fix would be to actually create an end-to-end workflow system which can be given to these agents who are processing these orders so that all information they need can be provided in a single pane of glass where they can do entry, validation of information, apply business rules together. So this is how the customer where these recommendations are deployed got about a 60% improvement in the NPS and about 10% increase in cash flows by fixing the order fulfillment process because customers could place more orders. That's one example in a manufacturing customer. Another example, which is for another food and beverages manufacturer, they had a business objective of improving their order fulfillment rates by greater than 50% and improve the overall straight-through processing. So the head of business operations was looking to fix this issue of low order fulfillment rates. And they did not know what is the root cause for delayed order fulfillment. They thought they had EDI, which is electronic data interchange, implemented, and they thought that they had about 85% of the orders going through EDI, and only 30% of the orders would be manual, right? But what they discovered when Scout was deployed was
that about 75% of the EDI orders, 85% of the EDI orders were being edited, which means their EDI template for business to business transaction processing was not working. And that's why the order fulfillment team, which only is supposed to work on manual orders, ended up fixing a lot of these EDI orders, right? And they were spending equal amount of time, like 4 minutes 20 seconds for manual orders and about 4 minutes 40 seconds for updating EDI orders. So there was something grossly wrong. One of the things was that 75% of the users did not follow the process guidelines with respect to filling the data, right, in the order entry screens for processing these orders. So Scout suggested ways and means to basically identify the information sinks or information silos, which led to straight-through processing not happening using EDI. And by identifying those information silos, Scout could suggest 10% improvement in the STP rates of orders. Second thing was where users were not following guidelines, Scout recommended a training for certain sets of users to fill these mandatory fields in orders manually. So these were two quick fixes. The deeper fixes here was to basically reduce the data retrieval load, which people had to do manually by pulling data from multiple systems, by creating an integrated EDI setup with an information portal. And that could dramatically improve the order fulfillment rate by up to 90%, right? So these were some of the ways in which manufacturing companies, leverage Scout to address their core issue of improving their order fulfillment rates, which can lead to more business growth. Now I'm going to talk about two banking customer case studies. So this particular case study is for a leading global banking company, and their consumer protection services division, right? So their consumers are lots of, customers who are using credit cards, right? They are a credit card seller. And these consumers were basically placing a lot of chargeback claims for stuff which they did not agree with the bank on, right? And the bank was unable to process their claims. It was leading to huge delays. So the head of consumer protection services wanted to reduce the service time so that their revenue losses are mitigated and obviously the reputational risk is handled. Scout suggested by observing, for about a 4 to 6 week period, about 300,000 hours of effort was being spent on this. And it actually suggested about 50% reduction in effort by analyzing or identifying few key observations. First was that the chargeback team, right, which was catering to these complaints or claims from consumers, was not spending enough time on their core chargeback claim fraud application or their consumer protection application, but their majority of the time was going in answering queries via emails. 70% of clarification queries were being processed by this team on emails, and they were spending less time on the actual application to process the claim. So Scout identified that they can actually eliminate 25% of their time spent on emails to consumers and merchants who are seeking evidence and clarification. 25% of the effort could be reduced because it was repetitive in nature. Most of the claims were related to, stuff in terms of digital goods, right? So digital goods means I go to Amazon.com and purchase something that's a digital good. Whereas if I go to a store and use my credit card, that's a physical good. So most of the queries were related to digital goods, and that's where a lot of clarifications were coming. So they focused their effort
to identify how can they reduce the time required to resolve similar queries for digital goods, provide training to the consumer protection team who was processing these queries, and standardize communication via email templates. Also introduce RPA to automate repetitive activities such as entering data, doing continuous switching from one application to other application to get data, and also, like the manufacturing customer did, implement a unified workflow automation solution which could streamline these chargeback claims process by eliminating information silos across applications. And this led to 34% improvement in handling time and 60% increase in throughput of handling these chargeback claims, right? Which led to overall 10% reduction in cost to serve. And that was amazing for the bank in order to basically improve their overall customer experience, per se. The last case study, which I'm going to cover before I hand it over back to Marcos, is for a leading retail bank, right? I mean, we spoke about how a consumer services bank function, but for a leading retail bank, they have about 8,000 plus branches and about 150,000 plus people, servicing close to 10 million requests annually at its branches. And they were experiencing significant delays for their banking operations. And the head of digital strategy was wanting to improve the overall efficiency and reduce the operating cost. So again, in this particular case, what Scout deployed found 3 key observations. 70% of the service requests they were getting at the central processing unit of the bank were actually being put on hold and were being sent back to the local branches. The central processing unit is like the headquarter, and then these requests which were coming to the central processing unit were being sent back to the branches because the service requests were not complete with all the details. 30% of the operator time who are handling these service requests was spent gathering information by toggling between the core banking application and other documents which were there across multiple different data repositories. Just to give you an example, 30% of the time was spent on Excel sheets. 300 different Excel sheets used within 2 weeks only for allocating who will do what work. 25% of the time was spent on referring to scanned and PDF documents for data entry. And 10% of time was spent on manual Excel calculations for stuff like letter of credit charges, etc. So all of this manual work, which went undetected because nobody was observing interactions which the banking operations team was doing, was leading to a poor customer experience. So Scout suggested multiple different levers. One is quick fixes to the usability of its net banking and mobile banking applications. So Scout suggested for which features they were actually going to different places to get information. Add those features in your core banking app. Also introduced pre-filled web forms at the branches so that the manual errors they were making in pushing the service request to the central processing unit are reduced. On a deeper fix, do a more tighter integration between the core banking system and the form tracking systems, have a unified workflow, and also increase the use of cognitive automation using OCRs for data extraction from documents so that they could do a lot of straight-through processing around this. And this basically led to 40% reduction in servicing time and 80% improvement in their straight-through processing per se. So this is how many of our customers in the banking and manufacturing sector, there's huge amount of operational work, digital work, which goes undetected. Scout is able to classify the work, identify where the wrong effort is getting spent, suggest right levers, and then drive the automation, the straight-through processing or user training to fix those issues per se. So those are the 4 case studies. In the interest of time, Marcos, I'll pause now and I'll hand it over back to you. Thank you, Abhijit. Very good, amazing cases. And now let's see if the audience have to us
Wagner, eu acredito que as informações foram bastante interessantes, são bastante interessantes. Resumindo, a minha impressão, eu aqui dentro do negócio, sabendo como é que Scout funciona, eu queria só repetir aquela ideia. Não se pode melhorar aquilo que você não consegue medir. E você não mede aquilo que você não vê. O Scout, ele traz a solução para esse tipo de problema. Nós não estamos falando aqui de uma ferramenta de Process Mining, não estamos falando de uma ferramenta de Task Mining, não é isso. O Scout é entender os dados, coletar os dados, entender esses dados e fornecer de maneira automática insights para a empresa identificar onde que ela pode melhorar, identificar onde que estão tendo problemas. Os exemplos que o Abhijit trouxe são bem interessantes. Os resultados que eu mostrei em relação à nossa a empresa de serviços de RH e a indústria farmacêutica são significativos. Eu creio que todos têm aqui uma oportunidade de pensar melhor como que a sua abordagem dentro da empresa está sendo levada e conversar com a gente fica à disposição. Maravilha, excelente palestra, great presentation, Abhijit. Tem uma pergunta do Francisco Benzi, que é o seguinte: então, o Scout está focado nos padrões de trabalhos das equipes e não do indivíduo. Então, o Scout possui algum tipo de mascaramento de informações pessoais para promover apenas as melhorias no processo e indicadores de redução e eficiência no trabalho rotineiro, bem como a automação de algumas tarefas? Podem explicar com alguma experiência das empresas brasileiras que avaliaram o Scout? É importante, é interessante esse ponto, e é muito importante sempre estar insistindo, frisando nessa questão. A ideia do Scout não é monitoramento de pessoas, não é monitoramento de funcionários. A ideia do Scout é entender a equipe. Então, por essa razão, até mesmo por questões legais de legislação de proteção de dados, CLT, etc., o que o Scout ele pretende é trazer o que está acontecendo nos departamentos, o que está acontecendo naquela equipe, entre equipes distantes, mas sem individualizar qual é a pessoa. Então, toda a tecnologia do Scout, ela foi baseada na construção de ferramentas de anonimização de dados, que a gente chama de PII, né? Personal Information, que não faz parte da demanda que a empresa precisa. A empresa precisa saber como é que o processo está ocorrendo. O individual, ele acaba perdendo o sentido quando a gente está falando do coletivo. Eu preciso estar ali pensando nos meus KPIs, e não se o funcionário entrou às 8 horas da manhã, isso a gente deixa a cargo de outras soluções. Com relação quando você começa a ter essa visão global e os dados que são coletados, que são muitos dados, o Scout ele tem a habilidade de coletar tamanho dados de informações. E por que essa busca pelos dados? Porque quanto mais dados existirem, melhor a inteligência artificial vai conseguir trabalhar esses dados, vai conseguir achar padrões, vai conseguir identificar exceções, vai conseguir identificar desvios. É esse o grande objetivo do Scout. E aonde é a segunda parte do esforço que a Soroco colocou no produto, na sua tecnologia nos algoritmos de machine learning, nos algoritmos de deep learning, que é para poder trabalhar esses dados de uma maneira especial e trazer e revelar oportunidades que podem ser automação, mas não somente automação, oportunidades de IDP, Intelligent Document Process, oportunidades de AD conversacional, oportunidades de treinamento, oportunidades
e questões que envolvem o processo. A gente deu alguns exemplos lá onde ele falou assim, o processo funcionava, o processo estava lá, mas ele era ineficiente. Então, temos que mudar o processo. E aí, trazendo uma melhoria, a real transformação da empresa. Excelente. Pergunta do Edson. Está sendo lançada uma nova versão do Scout? Tem novas features? O Scout está passando por uma série de inovações, ele está trazendo novos recursos, principalmente na questão de inteligência artificial, na questão dos algoritmos. Os algoritmos estão cada vez mais aprimorados para, aos poucos, o Scout entender melhor o comportamento dos processos das pessoas. Nessa nova versão também, nós vamos ter a possibilidade de abrir mais esses dados para que as equipes dos nossos clientes, os cientistas de dados, o pessoal de gestão, consiga criar os seus próprios dashboards, como nós citamos. O Power BI é uma ferramenta possível de ser utilizada, e com essa possibilidade, os dados que são os dados da própria empresa começam a ser explorados de maneira ilimitada. Você vai ter muito mais informações do que qualquer outra ferramenta do mercado hoje consegue disponibilizar de uma maneira muito mais flexível. E eu quero reforçar aqui a questão de uma maneira muito mais rápida. A gente está falando de algumas semanas de coleta e análise, você consegue chegar a ter informações extremamente relevantes. Ótimo, vamos lá, temos mais perguntas aqui. Stefano, tenho a impressão de que o Scout faz uma avaliação profunda dos processos como um todo, ou seja, é como se uma equipe gigantesca de consultoria atuasse sobre determinadas empresas. E depois trouxermos os insights via relatórios. É isso mesmo? É interessante essa visão Stefano, que você colocou, porque eu nunca tinha nem me abordado dessa maneira, mas é justamente isso. O que a gente está fazendo é trazendo a experiência de centenas de consultores que estão no seu dia a dia coletando os dados. Vamos falar da maneira antiga de trabalho, os consultores visitando diferentes departamentos da empresa, consultando ali sistemas, entrevistando pessoas. A gente está substituindo ou trazendo uma melhoria nesse processo de uma forma muito consistente. E as informações que o Scout traz para o negócio não são apenas relatórios, são informações vivas, elas se modificam ao longo do tempo. Então, você consegue acompanhar dia a dia o resultado dos KPIs que estão gerando aquele resultado. Excelente, Marcos. Vamos lá, tem aqui, o pessoal está agradecendo, tá? O Francisco falando muito bem explicado, né? E o Igor está perguntando assim, o Scout, qual é o contato comercial? Se alguém da equipe puder colocar aqui o contato, tá? Fiquem à vontade. Contato@gbpa.com.br, você vai chegar bem rápido, nós estamos à disposição. O conceito é muito simples, a implementação é mais ainda, e o resultado é muito rápido. Você vai se surpreender. Maravilha. O Igor está perguntando o seguinte, para a coleta de dados, é instalado um agente no computador? Os dados ficam guardados onde? Sim. Toda a coleta é realizada por um agente em computador de cada pessoa do seu time, da equipe que você vai trabalhar essas informações. Esse agente ele tem algumas características que eu posso
eu me demoraria aqui em explicar, mas eu vou resumir. O agente ele coleta tudo que está sendo digitado, tudo que está, cada clique, mas sem se ater ao conteúdo da tela. A ideia não é capturar a tela, a ideia é entender o comportamento de como a atividade está sendo realizada, como aquela atividade está contribuindo no processo, como aquele processo ele está se interrelacionando com outros entes ali, outras pessoas dentro do seu time. E com isso, eu consigo lançar luzes que vão criando um grande facho, uma grande revelação do que está acontecendo. E esses dados, com o passar do tempo, ele vai sendo transferido de maneira criptografada para uma cloud, uma nuvem, que é um grande data lake, e aí é onde existem ali máquinas, uma inteligência artificial de uma forma bastante especial, revolvendo esses dados, organizando, compartimentando essas informações, e você, através ou do Power BI, no Scout Platform, ou no SFBO, no Scout for Business Operation, você começa a consumir esses insights, consumir essas informações em tempo real, praticamente. Excelente. O Igor completa aqui também, o Marco. Atende LGPD? E outra coisa, funciona em tablet e celulares o Scout? O agente do Scout, hoje, ele roda apenas em máquinas Windows. Mas você acessar as informações, você acessar os dados, é browser. Você consegue acessar por qualquer dispositivo que tenha esse recurso de browser. E LGPD, isso é uma pergunta muito importante, talvez eu não tenha até me detido muito nesse assunto, mas é a base do desenvolvimento do Scout, foi nós estarmos em conformidade com todas as leis de proteção de dados. Daí, a construção do Scout, esse templo que foi montado, a base dele, todos os alicerces foram baseados em melhores práticas com relação à proteção de dados. LGPD, GDPR, GDPR, Lei de Proteção de Dados da Califórnia, estão todos eles previstos dentro do Scout. Excelente, Marcos. Tem até aqui, gente, eu não sei se eu falei o nome certo, mas o Shubhang, ele colocou aqui no chat para vocês o link da Soroco, tá? E o Francisco também colocou o link da GBPA e também o e-mail comercial. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. E o Shubhang colocou aqui também o seguinte, o Scout aproveita seu modelo proprietário chamado Edge AI, que garante total privacidade do usuário final no momento da coleta de dados na área de trabalho em tempo real, para mascarar todas as PIs, e ajuda a coletar o contexto de negócio dos seus modelos de IA para construir um fluxo de processos / atividades de negócios que o Marcos mostrou. Então, foi um complemento aqui que ele fez. Perfeito. Tá? Perfeito. Thank you, Shubhang. Maravilha, excelente. Nós estamos sem mais perguntas aqui. Quero deixar aberto para vocês fazerem suas considerações finais. Marcos, então eu peço para você fazer suas considerações finais e na sequência pode chamar o Abhijit para poder fazer as considerações dele também, tá? Então fiquem à vontade, a palavra é sua, Marcos. Bom, gostaria de agradecer novamente a você, Wagner, pela oportunidade, aí, pela paciência e por conduzir esse webinar. Agradeço novamente ao Eduardo e a Gisélia, da BI, Information Management, por essa oportunidade. Quero dizer a todos que esse aqui é apenas o primeiro webinar que nós estamos produzindo. Escolhemos o assunto do Scout, Process Intelligence, para trazer, revelar para vocês essa oportunidade que vocês estão tendo a oportunidade de testar conosco. Estamos à disposição vou passar a palavra para o Shubhang, mas agradecer a todos aí pelo tempo. Shubhang, Abhijit, your
final considerations for this webinar? Yeah, no, I think it was great. Thanks for the opportunity to speak to this audience. And Scout is being deployed at scale along with Marcus across multiple customers. So we hope to kind of have you and work with you. Thank you. Thank you very much for joining us. Great, great. Em nome da AB Info do Instituto Formation Management, Marcos e Abhijit, quero deixar aqui a nossa gratidão por vocês terem estado aqui com a gente nessa manhã maravilhosa. Abhijit, it was a pleasure to have you with us today, okay? And have a nice day. Thank you, everyone. We'll see you soon. Bye bye, Abhijit. Bye bye, Marcos. Um abraço. Bye, Wagner. See you. Thank you. Thank you. Até logo a todos.